A gestão da sala de aula é um desafio real para o professor, porque ensinar, segundo Tardif, é entrar em uma sala de aula e colocar-se diante de um grupo de alunos, esforçando-se para estabelecer relações e desencadear com eles um processo de formação mediado por uma grande variedade de interações. Você trabalhar, trabalhar numa sala de aula não é algo tão simples. Nós que temos, eu que tenho experiência há bastante tempo, muitos de vocês também já trabalham nas escolas, já têm essa experiência. Cada turma que a gente vai entrar, a gente fica com aquela situação assim, como que será essa turma? Assim como eles também com o professor, né? Mas nós, no nosso trabalho, como será essa turma? Como é que vai ser desenvolvido o trabalho? E uma turma é diferente da outra. Eu posso ter a mesma série, turmas diferentes, o trabalho é diferenciado, porque são pessoas diferentes, é todo um contexto diferente. O conteúdo pode ser o mesmo, o planejamento pode ser o mesmo, mas o desenvolvimento desse planejamento vai ser de acordo com a turma que você encontrar. Então, esse desafio de gestão de sala de aula, ele é constante. Cada vez que nós vamos trabalhar, é um desafio feito. É que nem agora essa sala virtual, né? É dessa turma que vocês estão participando. Eu também tenho esse desafio. Que turma será essa que está sendo formada? Quem são esses professores? Tem professores que não são aqui da cidade de Ponta Grossa, são de outras cidades. Então, está ampliando essa minha turma, né, pode-se dizer. Então, também a minha postura, a forma como eu vou trabalhar, como vou direcionar. Quem me conhece fica muito mais tranquilo. Quem já participou dos meus cursos, a gente fica muito mais à vontade, pode-se dizer. Mas outros não vai fazer o trabalho, né? O trabalho o profissional é essencial. Mas eu digo, nós estamos falando do professor em sala de aula. Então, cada vez que você vai assumir uma sala de aula, é um desafio constante, porque é uma nova situação, um novo contexto que você vai desenvolver esse trabalho. Então, Tardif diz o seguinte, em 2002, define o saber docente como uma construção social, já que a atividade docente é uma atividade de interação com outros indivíduos. Então, essa construção social significa, como acabamos de dizer, cada turma que eu vou trabalhar, cada situação, né, cada escola que eu vou trabalhar, quantas vezes, né, você trabalha a mesma série, mas em escolas diferentes, ou mesmo até em turnos diferentes. Eu que fui diretora de uma escola, as pessoas falavam, trabalhar no turno, um período é de uma forma, trabalhar no outro período é outra maneira. Parece que é duas escolas diferentes, né? Então, são pessoas diferentes que estão formando aquele contexto. Então, é uma construção diária nesse trabalho pedagógico, nesse trabalho didático. Então, o professor é o profissional que, ao longo de sua formação, desenvolve diferentes saberes. Antes de ser professor, ele foi aluno e experimentou diferentes formas de se relacionar com o saber, as diferentes formas de ensinar de seus professores. Isso quer dizer que quando nós assumimos essa profissão, somos professores e assumimos uma sala de aula, nós temos concepções formadas do que nós estudamos, o que é ser professor, do que nós vivenciamos, que são quando nós éramos alunos, os professores que nós tivemos. Então, tudo isso auxilia na nossa visão, na nossa concepção do que é ser professor. E não é no trabalho do professor em geral. Como é que eu posso dizer? As experiências boas, as experiências que foram desafiadoras, todas fazem parte da sua concepção de professor. Então, quando nós optamos por essa profissão, nós temos todo um caminhar que foi construído ao longo da nossa história. Então, por mais que você tenha conhecimento, tenha estudado, feito licenciatura, universidade, pós-graduação e assim por diante, você tem um conceito de professor de acordo com os conceitos que você estudou, teóricos, mas também com a experiência que você vivenciou como aluno ou como professor, né, toda a sua trajetória de vida.
Então, tudo isso auxilia nessas concepções. Ninguém nasce educador. Freire que disse isso, né? Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática, né? Então, Paulo Freire vai nos dizer esses aspectos. E nessa reflexão, ó, diariamente nós nos formamos professores. Eu sempre digo para os meus alunos que para você ser um professor que realmente vai ter sucesso, vai conseguir desenvolver o teu trabalho, é uma reflexão que se faz diária. Você pode ter anos de serviço, mas você tem que fazer uma reflexão diária. Porque o mundo muda, as pessoas mudam, as suas concepções mudam. Então, esse conhecimento, ele está sempre em constante mudança, alterações. Então, você também, como pessoa, você vai se aperfeiçoando, você vai analisando. E vamos fazer uma reflexão, né, bem simples aqui. Eu penso que a maioria já tem alguma experiência em sala de aula. Se 1, 2, 10, 20 anos, não importa, mas tem uma experiência em sala de aula. Faça uma reflexão de quando você iniciou o seu trabalho como professor e hoje em dia. Então, verifique como você era. Eu lembro que, nossa, eu era novinha, era o magistério, tinha acabado o magistério, né? E daí estava entrando na universidade e fui trabalhar como professora. Então, eu tinha muita teoria e nada de prática. Era muito difícil, eu fui alfabetizadora. Eu sempre conto a minha história. Gente, eu chorava. Meu marido, coitado, é um abençoado de Deus que tinha muita paciência comigo, porque eu dizia para ele bem assim, meu Deus, meus alunos nunca vão aprender a ler e escrever. Por quê? Porque na teoria eu tinha aprendido que eu trabalhando uma aula, né, na alfabetização, os alunos, eu iria ensinar e eles iriam me dar uma resposta boa, era maravilhoso. A minha turma, né, no meu ideal, assim, então eu achava assim, eu vou explicar isso daqui, né, vou explicar o alfabeto, eles vão saber, né, e assim por diante, vou explicar alguma coisa que eles vão entender tudo que estou explicando. E daí na alfabetização é um processo, eu não entendia esse processo. E daí eu trabalhando com eles, eles não eram alfabetizados, não desenvolviam, eu dizia, meu Deus, eles tiveram a pior professora do mundo, eu chorava. Eu lembro que eu chorava, dizia assim, coitado dessas crianças, tiveram a pior professora do mundo, no primeiro ano que eu estava trabalhando. Depois, com muito estudo, eu fui verificar que o aluno estava desenvolvendo, que é um processo de alfabetização, né? Hoje em dia, eu conto isso para minhas alunas, para elas terem, como é que eu posso dizer, entenderem esse processo de aprendizagem. E aí não ficar desesperado como eu fiquei. Eu chorava muito, gente. Eu chorava e dizia bem assim, meu Deus, eles tiveram a pior professora do mundo, né? Coitadinho dessas crianças. E eles gostam de mim até hoje. Tem muitos alunos que eu vejo até hoje, né? Então, verifique. O que eu quero dizer com tudo isso? Que nós aprendemos no dia a dia. Então, nós vamos nos aperfeiçoando. Nós precisamos, segundo a lei mesmo, a LDB nos diz, dessa formação continuada. Nós precisamos ter sempre constante formação. Porque, acabei de dizer, a sociedade muda, os conceitos acabam aperfeiçoando, não vou dizer mudando, a visão nossa de mundo, a nossa situação que nós estamos vivenciando. Eu que sou professora do curso de formação de docentes, nós ensinamos uma forma de se trabalhar com as crianças, nunca pensávamos em uma educação remota. Hoje nós temos que estudar para que nós possamos ensinar às nossas alunas como trabalhar de forma com a educação remota, porque foi uma experiência que vivenciamos e segundo o que está sendo verificado, talvez o ano que vem continuaremos, né, nessa situação, até meio do ano, pelo menos. Então, nós nos formamos professores diariamente, nós precisamos sempre estar em constante formação, para que possamos aperfeiçoar o nosso trabalho. E assim, em sala de aula. Sem uma boa gestão de sala de aula, mesmo com toda a tecnologia do mundo à disposição, fica muito difícil engajar os alunos com o conteúdo da aula. Acabei de falar isso para vocês, né? Pode ter toda a tecnologia do mundo, mas se o professor não souber utilizar toda aquela tecnologia, todo o conhecimento, não vai adiantar. Então, ele precisa saber
como trabalhar em sala de aula. Não é só apenas o conteúdo, é trabalhar com o aluno, é a forma de falar, é a forma de explicar, é a forma de interagir com esse aluno. Tudo isso são aspectos que nós iremos verificar importantes para essa gestão em sala de aula. Então, você sabe o que é gestão de sala de aula e por que todo professor precisa dela para atingir bons resultados no processo de ensino-aprendizagem? Então, gestão de sala de aula são todas as ações realizadas pelo professor para promover um ambiente de aprendizagem efetivo. Esse é essencial. Então, toda ação que você desenvolve para que o aluno aprenda, para que haja aprendizagem, é gestão de sala de aula. Porque você está trabalhando como professor, então você vai ter que organizar todo aquele ambiente, aquelas pessoas para aprendizagem. Isso é gestão de sala de aula. Acabei de dizer, não adianta você vir com todo o conhecimento e não saber trabalhar em sala de aula. Trabalhar com esse aluno, repassar esse aluno, o ambiente próprio. Você também tem que ter todo esse olhar diferenciado para gestão de sala de aula. Em que todos os estudantes se sintam seguros e estimulados a aprender. A gestão é um trabalho diário, como nós acabamos de falar, em que o professor está sempre percebendo e controlando a temperatura, entre aspas, da sala de aula, identificando os problemas e traçando planos de ação para solucioná-los. Quem tem experiência, ou que já vivenciou em sala de aula, você tem que ter esse olhar atento. Quantas vezes, eu também, com certeza, dando aula, e de repente você nota que alguma coisa não está legal, Você está repassando o conteúdo. Eu tive uma vez, estava dando aula para formação de docentes, acho que ano passado, e eu explicando e fazendo e contando e escrevendo no quadro e dando exemplos, e as alunas, uma dormindo, outra, sabe, todas sem prestar atenção, porque elas estavam cansadas por causa do estágio. E daí, naquela aula, eu tive que chamar a atenção, verificar o que estava acontecendo, o porquê daquela atitude, que não era uma ou duas, era quase a sala inteira, para entender o processo. O que está acontecendo? Por que estão fazendo isso? Se eu estou tentando explicar, falando, interagindo e não está dando resultado. Então, é esse olhar que o professor deve ter na gestão de sala de aula. Ele tem que não só trabalhar o conteúdo, mas atender a tudo que está acontecendo naquele momento na sua sala de aula. Isso é aprendizagem. E, além disso, ter ações, desenvolver ações naquele momento. Ele tem que saber o que fazer. Acabei de dizer, já tive também, por exemplo, uma vez fui trabalhar um curso, acho que era em Santa Catarina, não lembro qual cidade, que eu fui fazer formação de professores. E daí também, trabalhando com os professores pela manhã, e era frio, e alguns querendo dormir, aquela coisa. Então, o que nós fizemos? Parei aquele momento, e daí nós fizemos alguns exercícios para poder despertar a todos, porque era muito cedo a formação, então estava muito frio, e as pessoas, quando está frio, a pessoa fica mais fechada, então acaba dando sono, e elas ainda tomavam mate ainda um pouquinho, chimarrão. Então, parei toda a formação e fizemos alguns exercícios. Então, é esse olhar que você direciona. Gestão de sala de aula é isso, não é simplesmente pegar o seu planejamento e trabalhar tal e qual, é observar como é que está esse ambiente para gerenciá-lo, para verificar o que precisa ser feito naquele momento. Qual que é o objetivo principal de tudo isso? Aprendizagem do aluno. É isso que tem que estar em foco. Eu vou cuidar dessa turma, verificar, olhar, observar como é que está indo, como é que eu devo trabalhar. Qual que é o objetivo principal? A aprendizagem. Isso nós não podemos perder de vista, de objetivo. Por que todo professor precisa fazer a gestão de sala de aula? Então, de acordo com Celso Vasconcelos, ele é doutor em educação e autor de diversos livros na área, uma boa gestão de sala de aula é fundamental para atingir os grandes objetivos da escola. A aprendizagem efetiva, a alegria crítica e o desenvolvimento humano pleno de todos os alunos. Como eu falei para vocês, o objetivo principal é que o aluno se sinta bem, é que o aluno aprenda
naquela escola, naquela sala de aula. Daí outro aspecto, né, gente? Daí, de repente, a pessoa vai dizer assim, não, mas eu não consigo ter essa gestão de sala de aula. Isso se aprende também. Nós temos que observar o seguinte, saber como trabalhar com esse aluno. Então, existem formas, meios, técnicas de se trabalhar com esses alunos. E outra coisa, também nós precisamos observar, cada turma é diferente. Por exemplo, eu que fui alfabetizadora, trabalhei com as séries iniciais, eu nunca trabalhei com educação infantil. Então, educação infantil, eu tenho experiência apenas com as minhas alunas de formação de docentes que vão fazer estágio. Mas eu, Carmen, nunca trabalhei com educação infantil, porque quando eu fiz o magistério, ou mesmo a pedagogia, você optava por fazer uma complementação, que era educação infantil. Porque a educação infantil não era obrigatória, né? Então, você poderia fazer essa complementação. Eu não fiz, eu só fui alfabetizadora, né? Claro que as idades ali estão parecidas, mas antes os alunos eram maiores, 7 anos. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você vai trabalhar numa sala de aula, de idades diferentes, a tua postura é diferente. Como eu, trabalhei com 7 anos na alfabetização, uma postura. Depois, quando fui trabalhar com adolescentes, né, dos anos finais do fundamental, do 6º ao 9º ano, uma postura. E depois, quando você vai trabalhar com o ensino médio, outra postura totalmente diferente. Depois, com adultos também. Então, para trabalhar, ter gestão de sala de aula, você tem que ter todo esse conhecimento, essa visão da tua turma que você vai trabalhar. Então, de forma alguma, você vai trabalhar da mesma forma como trabalha a educação infantil, como trabalha o ensino médio, como assim por diante. E também, né, com a experiência que eu tenho, já verifiquei profissionais, né, professores, que muitas vezes têm um conhecimento excelente e não tem gestão de sala de aula. Por exemplo, né, quando eu trabalhava como diretor de uma escola, nós tínhamos uma situação de um profissional com o conhecimento maravilhoso, podia-se dizer, ele dava aulas particulares, as pessoas adoravam as aulas dele, mas com o 6º ano do ensino fundamental ele não conseguia trabalhar. Os alunos não respeitavam ele. Eu tive que sentar com ele, né, como gestora, e mostrar, olha, professor, 6º ano não se enquadra, você não consegue trabalhar. Quando ele passou para o ensino médio, é como se fosse outro profissional que todos elogiavam. Por quê? Porque o aluno do ensino médio do 3º ano, ele não fica naquela bagunça tanto quanto um aluno do 6º ano. Quem trabalha sabe essa diferença. Então, o aluno do 3º ano, ele já é mais tranquilo, né? Ele já presta mais atenção, ele já se organiza melhor. Então, é muito mais tranquilo de se trabalhar. Mas também tem gente que não gosta de trabalhar com o 3º ano do ensino médio. Prefere trabalhar com o 6º ano do fundamental. Então, cada professor vai se enquadrar. Mas você faz a opção, quando você escolhe uma turma, de conhecer como é que se desenvolve o trabalho com aquela turma. Como é que são os alunos, como que eles aprendem, qual idade, conhecer também sobre psicologia, né, da infância, da adolescência, assim por diante. Então, é por meio da gestão da sala de aula que o professor busca responder as seguintes perguntas. Então, aqui é uma reflexão para que o professor tenha esse conhecimento de gestão da sala de aula. Como que está o engajamento dos alunos? Eles são mais motivados quando utilizamos algum recurso tecnológico? Quais práticas tiveram os melhores resultados? Todos participam igualmente quando desenvolvemos um trabalho em grupo? Qual a melhor forma de lidar com um aluno disciplinado? O que faço se houver uma briga? Então, verifique. São questões que nos levam à reflexão dessa gestão em sala de aula. Então, não fala somente do conteúdo. Fala de todo o processo de ensino-aprendizagem, até de uma briga. Acabei de dizer para vocês, se eu estou dando aula e verifico que o ambiente não está para a aprendizagem, eu tenho que tomar uma postura. Vou modificar o meu plano, vou dar outra atividade, então eu tenho que ter esse olhar. O meu objetivo principal é que os alunos aprendam. Então, essas questões é para que o professor faça uma reflexão do seu trabalho em sala de aula. Gestão de sala de aula não é algo assim mágico, né?
É algo que você deve trabalhar, conhecer, desenvolver, fazer essas reflexões, fazer essas análises. Terminou, e também outra coisa, por exemplo, que eu acabei de falar para vocês, trabalho, né, há muito tempo na educação, tenho minhas turmas de formação de docentes, eu também tenho que fazer essa análise. Porque dependendo da forma que eu estou trabalhando, eu não estou conseguindo atingir as alunas, opa, o que está acontecendo? Como é que eu estou desenvolvendo o trabalho? Como é que elas estão aprendendo? Como é que elas estão interagindo? Vamos verificar as questões lá. Como está o engajamento? Quais práticas tiveram os melhores resultados? Todos participam igualmente? Qual a melhor... Outro aspecto importante, né? Verifique da gestão de sala de aula. Todos participam igualmente quando desenvolvemos um trabalho em grupo? Essa é uma visão que o professor tem que ter para a gestão de sala de aula. Por quê? Porque muitas vezes você verifica um aluno, já tive situações que a aluna estava sendo excluída, não queria naquele grupo, nem no outro grupo, nem no outro grupo. Então você tem que ter aquele olhar, opa, fiz o trabalho em grupo, aquela pessoa ficou sozinha, por que você ficou sozinho? O que está acontecendo? Então é esse olhar que nós precisamos ter para a gestão de sala de aula. Acabei de dizer, não é apenas o conteúdo, é todo um contexto, o qual o professor tem que ter o objetivo, a aprendizagem de todos os alunos. Também, segundo Vasconcelos, a gestão de sala de aula acontece em 3 dimensões distintas. Essas 3 dimensões é essencial nós entendermos, que acabei de falar para vocês. Quando eu verifico de tal, eu tento direcionar, de acordo com as referências. Como não tem referências, claro que a gente vai buscar o que o Estado, né, Secretaria de Estado de Educação, está oportunizando nas formações. Então, ela evidencia Celso Vasconcelos. Então, o Celso Vasconcelos nos dá esses 3 aspectos, essas 3 dimensões distintas de gestão de sala de aula. Ele fala dos aspectos do trabalho com o conhecimento, ele fala da organização da coletividade e o relacionamento interpessoal. Então, essas 3 dimensões que vão fazer com que o professor tenha gestão de sala de aula. Então, ela deve acontecer, ele organizou, né, segundo o seu estudo, organizou nessas 3 dimensões, para que a gente pudesse entender a gestão de sala de aula. Como eu falei para vocês, tem os vídeos lá, vocês podem assistir os vídeos para complementar com a fala mesmo do Celso Vasconcelos, para que vocês entendam melhor sobre esse tema, né, gestão de sala de aula. Então, o que é o trabalho com o conhecimento, segundo o Celso Vasconcelos? O trabalho com o conhecimento é nada mais, nada menos que a apropriação do saber pelo estudante. Esse aspecto da gestão de sala de aula, geralmente, é o que tem mais visibilidade dentro das escolas, porque nós, como professores, nos preocupamos com o conhecimento, se o aluno vai aprender ou não, o conteúdo que eu vou passar, esse trabalho que é feito, né, do conteúdo. O professor, com o trabalho com o conhecimento, ele deve ter a visão, o que eu estou trabalhando vai melhorar o aluno, esse conhecimento, esse conteúdo vai ajudá-lo em algum aspecto, esse conteúdo é essencial para que eu trabalhe, ou só está lá por estar? Eu tenho que verificar toda essa situação, esse contexto da onde eu trabalho, a comunidade que eu trabalho, o que é importante eu trabalhar na minha disciplina. Então, ter essa visão, esse trabalho com o conhecimento. Então, neste ponto, o papel do professor é garantir que o conhecimento seja transmitido de forma efetiva, revestindo de significado, perguntando assim, por que é importante aprender isso? Acabei de falar para vocês. O professor tem que ter essa visão. Vou trabalhar esse conteúdo. Por que é importante aprender isso? Quando nós trabalhamos um conteúdo que vai envolver o aluno e nós teremos muito mais aprendizagem, é muito mais tranquilo de ser trabalhado. Os resultados são melhores. Muitas vezes, vou dar um exemplo, eu gosto de dar o exemplo da minha área, porque é o que eu vivencio, né? Mas cada um pensa na sua área. Eu já falei para vocês que eu trabalho com formação de docentes, fui trabalhar com o 1º ano, e daí segundo, né, a grade, os currículos para serem trabalhados, a proposta curricular da instituição, tinha no 1º ano as leis, LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente.
como fazia muito tempo que eu estava sem trabalhar, comecei a trabalhar com as alunas, toda envolvida né, nesse conhecimento. Quando eu me dei conta, elas não estavam entendendo nada, 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 nada. Por quê? Porque a idade delas é 14 anos. 14 anos elas não entendiam nem o que era a lei, muito menos sobre o estatuto, sobre a LDB e assim por diante. O que eu tive que fazer? Rever o meu plano de trabalho docente, como que eu estava trabalhando e o que era essencial na minha disciplina, eu trabalhar com elas. Não que eu não fosse trabalhar aquele conteúdo, mas a forma como eu estava passando não estava surtindo o conhecimento, o efeito, né? Não estavam aprendendo nada, não estavam entendendo nada da forma que eu estava trabalhando. Então eu penso assim, eu vou ter que trabalhar de uma forma bem básica essas leis. Vou ter que falar o que são primeiro essas leis, para depois, lá mais para frente, falar sobre os princípios da lei. Mas eu tenho que falar o que é essa lei, como é que surgiu essa lei. Então eu tive que modificar todo o meu plano de trabalho docente para que o aluno entendesse. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, trabalhar com conhecimento é isso. Muitas vezes se faz um planejamento, daí chega na turma e vamos assim, pôr o pé no chão, né? Na nossa realidade hoje. O que nós estamos vivenciando. Quem está trabalhando esse ano com as turmas, ano que vem, não vai dar para dar continuidade. Nós vamos ter que retomar todos os conteúdos novamente. Por quê? Porque esse ano muitos alunos não participaram, nós vamos ter alunos de diferentes maneiras, né? Aluno que vai saber muita coisa, porque estudou, participou, se envolveu, alunos que vão saber mais ou menos, que fizeram algumas atividades, e alunos que não vão saber nada. Por várias situações não puderam fazer as atividades, né? Não julgando cada um deles, porque muitas vezes o aluno tem nem o que comer em casa, vai ter alguma computador, não vai ter, então não vai fazer e não tem como desenvolver. Então nós teremos essas situações. Então ano que vem nós temos que ter um olhar de retomar novamente os conteúdos. Isso com paciência, tranquilidade. Não significa que ele está em tal série, vai corresponder aqueles conteúdos, não, porque ele não conseguiu fazer, não teve, não soube. Então, a gente tem que ter esse olhar. Isso é gestão de sala de aula. Também trazendo novas metodologias e linguagens que conversam com os alunos das novas gerações. Como eu falei para vocês, na gestão de sala de aula, o professor tem que ter a visão do que está acontecendo à sua volta, dos conteúdos que você está trabalhando, o que está surgindo de novo, e assim por diante. Tem que estar sempre estudando, sempre buscando o professor, para que possa transmitir tudo isso ao aluno. Trabalho com o conhecimento, segundo o Celso Vasconcelos, né, uma das 3 dimensões para a gestão de sala de aula. Outra dimensão, segundo o Celso Vasconcelos, é a organização da coletividade. Então, para que o trabalho com o conhecimento seja realmente efetivo, ele depende de outras 2 dimensões da gestão. A organização da coletividade refere-se ao clima de trabalho na sala de aula. Criar um ambiente de participação, interação, disciplina e respeito é importante para que o processo de ensino e aprendizagem aconteça da melhor forma. E isso depende de uma boa gestão em sala de aula, fotoaula. O que quer dizer isso? Organização da coletividade. Saber trabalhar, nós trabalhamos com pessoas diferentes, religiões diferentes, conceitos diferentes. Então, nessa diversidade, nós somos os professores. Trabalhar na coletividade com os alunos, nós temos que ter uma visão desse todo, desse coletivo. Porque senão você acaba privilegiando apenas uma parte da tua sala de aula e excluindo a outra. Ao invés de fazer coletivo, fazer um trabalho coletivo. É essa visão que o professor deve ter. Muitas vezes, né, vamos dar um exemplo de atividade. Eu dei uma atividade, eu gosto de dar meus exemplos para que façam a reflexão, que assim eu consigo também repassar a vocês. Eu fiz uma atividade com os alunos e pedi para que desenvolvessem um conceito através de um cartaz, através de alguma coisa, né?
poderia ser um cartaz, um teatro, assim por diante. E uns alunos fizeram um rap. Professora, podemos apresentar o rap? Sim, porque o meu objetivo era a criatividade, desenvolver a criatividade, que eles participassem. Meu objetivo principal era o conceito que eu queria que eles desenvolvessem. Eu acho que era sobre trabalho pedagógico, mas eu não lembro o que era o conceito que eu pedi para aquele, ou avaliação, que eu pedi que eles desenvolvessem através de uma frase, explicando, né, um teatro, alguma coisa, uma encenação da avaliação, mas alguns que optaram por fazer um rap. E o rap foi bem criativo, o rap usou palavras essenciais do que nós tínhamos trabalhado. Então é nesse aspecto, nessa visão, dessa coletividade. Se eu barrasse naquele momento, eu estaria excluindo esse grupo, com toda essa criatividade. Se eu dissesse, não, mas eu pedi só teatro e isso, não. Se eu pedir dessa forma, era que ele desenvolvesse a criatividade. Então, gestão de sala de aula é o professor ter cuidado disso, dessa coletividade. Eu estou trabalhando com pessoas diferentes. Como já tive situações, que talvez vocês também já vivenciaram, que muitas vezes quero fazer uma atividade, uma dinâmica, não lembro o que era, e daí tinha dança lá, para dançar. E uma menina não queria dançar por causa da religião. Ela não pode. Então, ela pode ser feito de outra forma a mesma atividade, porque respeitando a religião dela, os conceitos que ela tem, o que ela acredita. Então, eu não poderia, de forma alguma, dizer assim, não, essa atividade é só dessa maneira. Então, se nós trabalhamos na coletividade, gestão de sala de aula é ter esse cuidado de atender a todos nesse coletivo. Então, na organização da coletividade. Criar um ambiente de participação, já falamos, né? Interação. Então, participação de todos, interação, disciplina, respeito. Ele é importante para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça da melhor forma. Gente, verifique, ó, interação, disciplina, respeito. Quando você organiza a sala de aula de uma forma que se tenha respeito, você chama atenção no primeiro momento e nunca mais acontece. Agora, se você deixar, você perdeu. Vou ser bem sincero, se você teve uma atitude de desrespeito, de indisciplina no começo do teu trabalho, depois, para você retomar isso, é muito mais difícil. Então, a melhor coisa é o aluno saber como que vai ser feito a tua aula, como é que é organizada a tua aula. Disciplina. Quando o professor está falando, vocês irão prestar atenção. De repente, você está falando, um aluno interrompe. O que nós combinamos? Nós falamos no primeiro momento, é aquele contrato pedagógico que não acontece. Nós falamos no primeiro momento que, enquanto eu estiver falando, vocês estarão prestando atenção. Quando vocês falarem, eu também estarei prestando atenção. Essa organização. O aluno tem que saber essa disciplina. Não precisa ser aquela disciplina rígida, nem deve ser uma disciplina, né, autoritária. E sim uma disciplina de forma organizada que todos saibam. Agora é hora de falar, agora é hora de fazer atividade. Agora é hora de todos trabalharem, não é hora de fazer bagunça. Eu até me assusta, né? Esses tempos eu estava vendo um vídeo de uns alunos de uma escola, meu Deus, chutando carteiras e jogando, eu disse, misericórdia. Ainda bem que eu não sou diretor de uma instituição dessa, né? Fiquei pensando, meu Deus, mas nem gosto de pensar nessas coisas. Eu fiquei analisando o aspecto. Não é julgar professor, diretor, não é isso. É verificar esses aspectos, que se nós queremos ter gestão de sala de aula e não sabemos como trabalhar, nós precisamos conhecer, aprender, para poder desenvolver esse trabalho. Acabei de falar para vocês, o primeiro dia de aula ele é essencial para você colocar como que vai ser desenvolvida a sua aula. Então, eu chego, vai ser feito dessa forma, dessa organização. Disciplina, o aluno vai verificando, ou pode ser professor. Gente, quantos alunos, turmas, que tá um professor, eles têm uma postura. Sai aquele professor, entra outro, eles têm outra postura, mas é a mesma turma. Não é julgar o professor, é que o professor não conhece esses aspectos. Talvez por isso que está sendo cobrado em prova agora de vocês. Os aspectos de gestão de sala de aula são essenciais, sim, para que haja aprendizagem. Quando o professor organiza bem a sua aula,
o objetivo do aluno aprender é muito maior. Então, acabamos de falar, essa interação, disciplina, organização, deixa eu ver outros. Respeito, o respeito com o professor, o respeito com os colegas. Uma situação, né? Por exemplo, você está explicando algo e alguém vai perguntar alguma coisa e os outros riem. Se você deixar aquela situação no primeiro momento que acontecer, ela vai acontecer. E para você segurar, olha, vai ser muito difícil. Vou ser bem sincera, pela experiência que eu tenho. E conhecimento também. Se você aconteceu essa situação, alguém falou e os outros riam, você para aquele momento e faz os alunos entenderem que estão num espaço de aprendizagem, que aquele lugar é o espaço de perguntar, de tirar as dúvidas, que de forma alguma nós podemos rir de alguém que fizer algum questionamento, aquilo não vai mais acontecer. Mas se você deixar no primeiro momento, eu sempre, né, Celso Vasconcelos também fala, não sei se nesses vídeos aqui, mas se vocês forem ler alguma coisa dele, vocês irão verificar. Ele fala o seguinte aspecto: o primeiro dia de aula, ele é essencial para essa gestão de sala de aula. Porque daí ali você vai mostrar aos alunos como que é organizado aquele ambiente. Não é só a sala de aula, vamos falar em qualquer lugar. Se você vai visitar uma pessoa e você verifica como que ela é organizada, você já respeita aqueles aspectos, aquele lugar, qualquer lugar que se for. Nossa, eles trabalham assim, dessa forma, nessa organização. Você respeita. Agora, se for numa bagunçada, você também, não que você vai bagunçar, né? Mas você vai ficar, de repente, mais à vontade, diferente, vai tomar uma outra postura. Então, o aluno em sala de aula, a mesma coisa. Se ele entende como é que vai funcionar todo esse processo das aulas, da organização das aulas, ele vai respeitar. Então, o primeiro dia de aula é essencial para que o professor tenha essa gestão de sala de aula. Então, organização da coletividade, continuando, né? Promover assembleias de classe, conversar sobre a importância da escola, fazer com que os alunos, no contrato didático, como eu falei para vocês no início das aulas, primeiro dia, o que é esse contrato didático? Como é que funcionarão as nossas aulas? Então, eu chego, vocês devem estar organizados dentro da sala de aula, outro aspecto, né? Eu também, com os alunos adolescentes, lá no Instituto de Educação, que é grande os corredores, os alunos somem. Se você for deixar, um chega, né, na hora da aula, outro chega 5 minutos, outro chega, cada um vai chegando, chegando a todo momento. Se você não organizar, fica a tua aula só abrindo e fechando porta. Então, primeiro dia de aula, o que eu faço com meus alunos? Ó, bateu o sinal, eu entrei na sala, todo mundo senta, pega o caderno, nós vamos rever o conteúdo anterior da aula anterior, né, vamos dar continuidade, assim, vai organizando todo o processo. Sendo assim, o aluno vai saber o que vai acontecer e, com certeza, disciplina, vai ser mais disciplinado, mais organizado. Isso é gestão de sala de aula. Tudo isso contribui para a organização da coletividade e, consequentemente, para um aprendizado efetivo. Como eu falei para vocês, o objetivo de tudo isso, da gestão, é o aprendizado. Esse é o aspecto principal. Gente, outro aspecto que eu falei pouco, só ali aqui, né? Promover assembleias de classe, conversar sobre a importância da escola. Isso é importante porque você passa essa responsabilidade para o aluno. Quando você faz assembleias, você ouve o aluno. Outra situação que eu vivenciei para exemplificar para vocês. Como diretora lá do José Elias, quando eu fui interventora, os alunos não era para adiantar aulas, porque existia muito adiantamento de aulas e eles iam muito cedo para casa. Então, foi falado que não teria mais os aspectos de adiantamento de aula. Né? A Secretaria de Educação proibiu, então, o núcleo, então não poderíamos mais adiantar. E uma vez a professora adiantou, daí eu falei, não, professora, não é para adiantar, e retomei. Os alunos ficaram loucos, né? Não, que teria que ter adiantado, e não sei o quê. O que eu fiz? Fui para a sala de aula, fizemos uma assembleia, sentamos tudo, e eu mostrei a importância deles terem aula. A importância daquele momento. Até mostrei a outra escola, ó, tá vendo aquela escola particular? Eles estão tendo todas as aulas, e por que vocês não?
Por que vocês vão adiantar? É melhor vocês terem a aula com o professor naquele momento, não o professor em 2 lugares ao mesmo tempo. Então foi feita uma assembleia, eles sentaram, verificaram, entenderam o processo de aprendizagem e acataram o que eu passei para eles, que a aula não seria adiantada. Mas antes disso estavam revoltados, brigando, chutando, gritando, né? Que essa diretora, que não sei o quê, né? Um monte de coisas. Quando eles foi feito todo esse processo, eles entenderam, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês, a importância de tudo isso na gestão da sala de aula, na gestão em geral, né? Outro aspecto segundo, outra dimensão importante, segundo Celso Vasconcelos, que é o relacionamento interpessoal. Então, verifique Celso Vasconcelos, ele divide nessas 3 dimensões, certo? Então, é importante a gente saber essas dimensões. Trabalho com conhecimento, a organização da coletividade e o relacionamento interpessoal. Segundo Vasconcelos, o relacionamento interpessoal também se relaciona com a organização da coletividade, mas é de certa forma anterior a ela. Um bom relacionamento entre professor e aluno gera uma cultura de respeito mútuo, de atenção e de cuidado com o outro, e promove a organização da coletividade. Quando nós sabemos trabalhar com esse aluno, ter esse relacionamento interpessoal de respeito, eu sempre digo, o aluno pode ser pior aluno, mas quando você respeita, ele pode vir com todas as situações, né? Ontem falei para vocês do exemplo de um aluno que veio cheio de problemas numa escola. Daí na minha escola deu certo. Não que todos os que foram para a minha escola deram certo, de forma alguma, gente. Teve uns que não teve jeito. Mas eu digo assim, esse olhar diferenciado que nós devemos ter. Nós temos muito mais êxito quando nós temos esse olhar diferenciado, nesse relacionamento interpessoal, de respeito. Quando eu respeito o outro, e vejo, né, tem um outro olhar diferenciado, um olhar de acolhimento, um olhar de eu estou preocupada com você, o meu objetivo é a tua aprendizagem, esse aluno vai ter um outro comportamento em sala de aula. E quando eu começo a criticar, a falar, a xingar, né, isso eu sempre digo para vocês, aprendi também lá no Conselho Tutelar. No Conselho Tutelar, nós, muitas vezes, quando eu comecei a trabalhar, a gente ficava vendo as situações, é indisciplinado, é briguento, é tudo, porque no Conselho Tutelar só vai essas coisas, né? Quando eu mudei a minha forma de olhar e perguntar para ele por que estava tendo aquela atitude, foi mudando a forma de trabalhar com eles, a forma deles me respeitarem, a forma dessa relação interpessoal. Então, muitas vezes, em sala de aula, nós gritamos com o aluno, chamamos atenção, brigamos, mas se nós somos o adulto, somos o professor, se nós pararmos e sentarmos e perguntarmos por que está acontecendo isso, talvez não na primeira conversa, mas de repente o resultado vai ser muito melhor. Então, é esse respeito com o outro. Mas também ele tem que ter o respeito com você. Não é só você com ele também com você. Né? É recíproco também. Porque o que acontece? Você também tem que mostrar a ele que você é ali, o professor, que você está ali para dar aula, para fazer o seu trabalho. Então, assim como você irá respeitá-lo, ele também deve respeitar a sua aula, a sua organização, o seu espaço. Então, você também tem que fazer o aluno entender esse processo. E quando ele entende esse processo, o relacionamento é melhor, o aluno vai se envolver mais, vai participar mais, os resultados são melhores. Então, é importante esse aspecto do relacionamento interpessoal para a gestão de sala de aula. Então, para desenvolver esse tipo de relacionamento, é preciso que o professor e o aluno sejam capazes de compreender os diferentes mundos em que estão inseridos. Eu sou o professor, você é o aluno. Eu vou desenvolver o meu trabalho, você vai fazer os seus deveres, as suas atividades. Precisa fazer? Sim, naquele espaço. Aquele espaço que você está, você vai respeitar esse espaço. Eu tive como, eu vou falar como gestor já, né, minha situação, mais um exemplo para vocês. Eu estava como diretora e chegou acho que uns 5 alunos, usuários de droga, estavam fedendo maconha e queriam entrar na escola. Eu disse, não, aqui vocês não irão entrar.
Eles disseram assim, nós temos direito à educação. Tem direito à educação, mas não tem o dever de vir estudar, não vir drogado ou passar drogas. Daí eu até falei para eles brincando, assim, se pelo menos tivesse tomado banho, estão fedendo maconha, não vão entrar. E mandei eles embora. O que aconteceu? Eles foram passar perfume e voltaram, né? Eu tenho que dar risada, mas é a real. Passaram perfume e voltaram. Só que quando voltaram, eu chamei a polícia, né? Daí eles voltaram, daí eu disse bem assim, não, vocês não vão entrar, porque o objetivo de vocês é passar droga. Então a polícia chegou aqui e eu quero saber de vocês. Se vocês continuarem batendo de frente, a polícia vai fazer a revista, se estiver com drogas, vocês vão para a cadeia. Então, o que vocês preferem? Ir para casa e não incomodar aqui, porque aqui o objetivo aqui é estudar, né? E mostrar isso a eles. E eles respeitaram, eles respeitam. Eles têm que entender aquele ambiente como um ambiente de aprendizagem. Não é um ambiente para fazer bagunça, ambiente para droga, para um monte de coisas ruins. Não. Eu sempre dizia para eles o seguinte, para os alunos, né? É como você ir na igreja. Na igreja, você não vai com qualquer roupa. Você vai com uma roupa adequada para a igreja. Você vai se comportar de uma forma adequada para naquele ambiente da igreja, daquela instituição. Na escola, você vai com uma roupa adequada para a escola. Você vai respeitar, porque o teu objetivo aqui é aprender. Então, tem que entender esse local. O que é esse local? Então, tudo isso está relacionado com gestão escolar. Tá? Gestão de sala de aula, gestão de sala de aula. Também, né, gestão escolar. Este movimento deve partir do professor. É preciso demonstrar interesse, fazer contato, conhecer, se conectar com a turma. Então, não é o aluno que vai vir até você, é você que tem que ir até o aluno, porque você é o professor. Então, não adianta dizer, ele não quer, não. Você, professor, tem que ir até ele. Gente, vai ter situações que o aluno vai querer, vai ter, claro, óbvio, né? Não é tudo a mil maravilhas, mas os resultados positivos são muito maiores quando você tem essa visão de gestão de sala de aula. Os resultados, por isso que a gente verifica, né? Eu gosto sempre de observar, eu lembro quando eu trabalhava no Instituto mesmo, quando eu comecei a trabalhar no curso de formação de docentes, e tinha uma professora lá, a professora Leia, e eu admirava muito, eu até dizia bem assim, olha, eu tenho vontade de assistir às aulas dela. O que ela faz para envolver os alunos? Então, quando a gente não sabe, né, a melhor coisa é a gente observar, a gente estudar, verificar o que é feito. Ver esses pontos positivos para trazer para a nossa aula, e não ficar com inveja do professor, né? Nossa, ele lá, como é que ele consegue? Que bom que ele consegue, então vamos fazer também que a gente faça ações, desenvolva, tenha esse olhar diferenciado para que também tenha uma gestão de sala de aula positiva. Então, a educação como mediação. Considerando essas três dimensões da educação, Celso Vasconcelos diferencia o professor instrucionista daquele que atua como mediador do conhecimento. O primeiro transmite informações, enquanto que o segundo atua na mediação e construção do conhecimento. Então, Celso Vasconcelos está fazendo, né, essa distinção. Então, aquele professor que realmente vai ensinar, daquele que só vai passar conteúdo, só vai instruir, não vai ensinar nada. Então, que tipo de professor que nós necessitamos hoje, né? Hoje em dia. Então, esse professor que vai ensinar, que vai passar conhecimento. Quais são, vamos falar de nós, quais são os professores que nos marcaram? Claro que muitas vezes tem aspecto negativo, mas os pontos positivos, aquele professor que nos ensinou algo. Não aquele que ficou passando conteúdos para você decorar, aquele professor que, de repente, uma forma de organizar a sala de aula, uma forma de olhar na tua atividade, né? Uma forma de envolver a todos os alunos em sala de aula. Então, ele marcou. É isso que nós temos que fazer, essa reflexão. Então, outra pesquisa também elenca 3 componentes principais para uma boa gestão da sala de aula. Fala de gestão do conteúdo, gestão da conduta e gestão do consenso. O que é gestão do conteúdo, segundo outras pesquisas, né? Então, além de Celso Vasconcelos. Que na gestão de sala de aula, gestão de conteúdo, os professores gerenciam o espaço, materiais, equipamentos, o movimento de pessoas e as aulas que são parte de um currículo. Tem claro seus objetivos. Evita a fragmentação nas atividades, tem foco no grupo, clima de responsabilidades, o corpo fala, expressando, né, o que está ensinando, reestrutura seu plano de acordo com as necessidades da turma,
faz revisões de conceitos e ensina como aprender, como escutar, anotar, etc. Então, a gestão do conteúdo é a forma que você vai desenvolver todo o teu trabalho em sala de aula. Então, na gestão da sala de aula, você também tem que organizar esses conteúdos para que envolva o aluno nesse processo de aprendizagem. Como falamos, não é qualquer conteúdo que você vai passar para ele que vai envolver. Então, você tem que saber qual conteúdo. Então, tudo isso é enquanto a gente faz o planejamento, que a gente vai tendo esse olhar do que eu vou trabalhar em sala de aula, o que é essencial para que o aluno aprenda e desenvolva. Outro aspecto, gestão da conduta. Ela refere às habilidades de procedimento necessárias para resolver problemas disciplinares em sala de aula, o contrato didático, o diálogo com os alunos, informe sobre consequências e busca parceria com os pais. Então, aqui é um geral, né, gente? Aqui é só uma reflexão da gestão da sala de aula. Então, a gestão da conduta é que você vai envolver a todos. Tudo que acontece é bom falar para os pais? Sim. Os pais, eles devem ser os nossos parceiros, de forma alguma esconder qualquer coisa que acontece em sala de aula. Ah, não vou contar para o pai? Não, tem que contar. Quem que é responsável? Quem que matriculou eles? O pai, a mãe, o avô, o vó, tio, quem está responsável lá pela aquela criança, adolescente, tem que saber o que acontece em sala de aula. Ou a criança joga, você joga, chora, não interessa. Tem que ter essa parceria com os pais. Né? Então, tudo isso é essencial para que desenvolva bem a gestão de sala de aula. Outros aspectos, né? Contrato didático, nós já falamos, diálogo com os alunos, informe sobre consequências, quer dizer, olha, aqui nós estamos organizando, então, se acontecer isso, quais serão as atitudes, as consequências dessa tua atitude em sala de aula. Então, o aluno tem que ter a noção de como que vai ser organizado essa sala de aula. E a partir do momento que ele sabe, ele respeita. Né? Quem faz isso, esse contrato didático, organiza, mostra, acabei de dizer para vocês, né? Como gestor, já verifiquei. Turmas que o professor está trabalhando tranquilo, quando ele sai, entra outro professor, a sala vira. Você diz, mas é a mesma sala, o que está acontecendo? É a forma, não julgando ninguém, de forma alguma. Você não sabe como cuidar de uma sala de aula, a melhor coisa a fazer é aprender. Se eu não sei, se eu não estou conseguindo... E outra coisa, né, gente? Eu tenho experiência bastante. Cada turma é uma reflexão. Nós nos construímos gestores de sala de aula no dia a dia, né? Não pensa assim, eu sei de repente trabalhar em todas as salas de aula. Não, eu já tive uma turma uma vez de graduação que eu cheguei, fui dar aula, era a disciplina, era didática, não lembro do que era didática, faz muito tempo, mais de 15 anos que eu trabalhei, e daí a turma era da administração, não estava nem aí com o meu conteúdo. Então, eu comecei a trabalhar, não consegui desenvolver o conteúdo. Eu não consegui dar continuidade. Então, é todos esses aspectos que nós temos que verificar. Como professores, ter gestão de sala de aula, tem que ter também conhecimento. Fazer reflexões de como que está sendo desenvolvido o trabalho. E o que você pode fazer para melhorar. Que é o objetivo principal, aprendizagem do aluno. Outro componente, né, gestão do consenso. As habilidades interpessoais de gestão mostrada pelo professor em relação aos seus alunos. E professores e alunos devem aprender a abordar e integrar diversidade em um grupo social escolar, que nós acabamos de falar, né? Nós temos que ter, que nós trabalhamos no coletivo, que nós temos diversidade, pessoas diferentes, conceitos diferentes. Então, nós temos que ter essa visão desse todo, para que a gente possa, numa sala de aula, desenvolver a gestão de sala de aula e ter objetivos melhores de aprendizagem. Então, tudo isso, você organiza esse processo de ensino-aprendizagem através da gestão da sala de aula. Ela é essencial para que a gente tenha resultados melhores de aprendizagem. Então, esse conceito, esse conteúdo que está sendo trabalhado, é para que a gente tenha essa noção, essa reflexão, e ela deve ser constante, essa reflexão. Hoje nós vamos encerrar, vocês podem assistir, vou já disponibilizar os vídeos do Celso Vasconcelos sobre gestão de sala de aula para complementar tudo que nós falamos, certo? E assim a gente dá continuidade aos conteúdos. Estão todos lá no Classroom, dividido por módulos, aulas, módulos, né? Para que vocês vão
revendo, assistindo às aulas quantas vezes desejarem e aprendendo para fazer uma boa prova, certo? Um grande beijo do coração, boa noite e até amanhã às 19 horas.